E, claro, para cuidar da PNL, da venda, da estratégia de marketing e de tudo que precisa aí para o seu provedor já começar a vender muito em 2024 e terminar esse ano, claro, vendendo que é o que ele precisa. Nós trouxemos o convidado de hoje, rapaz. Eu costumo dizer que o mercado de provedores é um mercado muito carente, sabe? De gestão de pessoas, de eu tudo, percebo. de Pessoas, de vendas, a parte de técnica até estratégia. tem muita gente, exatamente. Essa parte é um mercado muito carente. Então acaba que algumas pessoas chegam, não tem tanto conhecimento e vai arrumando um trampinho ali, outro ali. Mas o convidado de hoje não é esse, não. O convidado de hoje tem bagagem pra caramba. Mais de 30 mil horas, mais de 30 mil alunos, mais de 25 mil horas já de treinamento. Conta pra gente. É um dos pouquíssimos brasileiros certificados pelo cofundador da PNL na década de 70. Ah, eu quero saber tudo. São pouquíssimos. Mas você era nascido na década de 70? Norberto Lulu Alves. Prazer te receber, mas Seja obrigado por muito estar bem-vindo. aqui. Seja bem-vindo. Legal, muito obrigado. Para mim é sempre uma honra. Muito obrigado pela recepção. Para mim é sempre uma honra falar sobre conteúdo da programação neurolinguística, né? Infelizmente, uma ferramenta que vai passar anos e anos e poucas pessoas, um percentual muito pequeno de pessoas no mundo terão acesso às técnicas da programação neurolinguística. O meu desejo... Mas antes disso, conta pra gente quem é você na fila do pão. Se apresente. Que legal. Quem és tu? Filho de quem? Filho de quem? Você é filho de quem, Norberto? O meu nome é Norberto, eu sou presidente e treinador no Instituto Rompendo Limites, né? Já há algumas décadas eu entrego conteúdo para as pessoas, eu transformo pessoas. Eu ajudo as pessoas a performar melhor, seja venda, seja liderança, seja comunicação, ou seja, eu ajudo pessoas a entenderem o potencial que tem dentro de si, independente do setor do provedor, independente da posição, do título do provedor, né? Dentro do provedor hoje nós temos aí alguns desejos, né? Os provedores têm alguns desejos para conquistar. E dentro disso, eu decidi direcionar o meu conteúdo de programação neurolinguística, a minha experiência, para provedor de internet. E hoje é isso que eu faço. Mas de onde você veio? Onde que isso começou? Onde que tudo começou? Conta tudo pra gente. Que legal. Nesse momento nós estamos aqui na Grande BH, né, na Grande Belo Horizonte. Eu tenho um carinho especial por Belo Horizonte, porque eu aplicando um treinamento aqui no final de 2017, no Eldorado Flat, na João César de Oliveira, em Contagem, quem 2017? conhece? 2017, quase ontem. Quase ontem, Então, aplicando um treinamento de vendas de alto impacto com programação neurolinguística, que não era para provedores de internet, mas por algum motivo 50% dos meus alunos, uma turma de mais ou menos 80 pessoas, 50% dos meus alunos eram provedores de internet. Mas era de um provedor só? Que costuma ser isso, né? Um provedor leva de um vários provedores de internet, Legal. vários provedores da região. E dentro desse treinamento tinha um cidadão lá, eu não o conhecia. E no final do treinamento ele falou: olha, Norberto, eu sou presidente de uma associação de provedores de internet e o nosso público necessita muito de técnicas, de profissionalizar, de técnicas de programação neurolinguística, necessita muito de vender, porque antes o cliente vinha até a gente, mas agora nós precisamos vender. E ele falou: você cria um treinamento para os provedores de internet? Um treinamento de vendas? Eu falo assim: crio. E quando você deixa pronto? Eu falei: já está pronto. Como assim? Porque a programação neurolinguística ela é universal. Então, o mesmo treinamento que eu estava aplicando ali para pessoas do setor alimentício, do setor de farmácia, do setor de clínicas, era o treinamento que eu poderia aplicar para provedores de internet. Principalmente que eu também sou da área da tecnologia, eu trabalhei 20 anos com tecnologia e paralelamente com os treinamentos. Então, para mim, foi muito fácil. Então eu formatei o treinamento para os provedores de internet. Esse foi o início, final de 2017, na Grande BH. Mas aqui pertinho. Antes disso, você formou em quê? Você nasceu onde? Eu quero saber lá do nascimento. Você é filho de quem? Quais foram suas formações? Como é que você chegou nesse mundo? Né? Você conheceu a PNL. Ele falou que você tem formação com um dos cofundadores da PNL, Richard Bandler. Me conta isso. Como é que você tem isso? Que eu também quero ter. Bom, os fundadores da programação neurolinguística foram 3, né? Richard Bandler e Frank Pucelik, que na verdade o Frank Pucelik e o Richard Bandler iniciaram, e depois eles convidaram o professor deles, que os dois eram alunos de psicologia na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Uhum. E eles começaram a fazer um estudo e depois chamaram o John Grinder.
Mas o meu acesso à PNL foi antes de eu conhecer o nome Programação Neurolinguística, antes de eu conhecer PNL. Eu recebi um livro de presente em um momento da minha vida, quando eu morava em Brasília, fazendo serviço militar, que eu fui fazer o serviço militar lá no 6º Comando Aéreo Regional, e um cirurgião... Tá saindo, foi militar, nós vamos chegar lá. E um cidadão lá que era cirurgião no hospital do 6º Comando Aéreo Regional me viu lá dentro do quartel porque eu morava lá, eu estava longe da família, não tinha dinheiro para ir visitar a família no final de semana e não dava tempo. Eu estava lá lendo o jornal de ontem, revista do mês passado, que os sargentos, oficiais levavam depois de ler. Ele deu uma olhada para mim e falou assim, que interessante, um soldado que gosta de ler, e eu fiquei bem quieto, né? Porque eu não tinha nada para fazer. Então, para matar a ociosidade, eu lia. Ele falou, vou te dar um livro de presente. Eu lembro das palavras dele. Falou, livro não se empresta, porque se emprestar não devolve, então eu vou te dar um livro. E me deu o livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E eu fiquei encantado. Fiquei encantado por saber do poder que o ser humano tem. Então, dentro da programação neurolinguística, nós temos algumas pressuposições e uma delas é tudo que um ser humano pode fazer, o outro também pode. E eu gosto de emendar com outra, que nós temos todos os recursos necessários dentro da gente, ou potencialmente podemos conquistar. E esse livro não falava de PNL, mas falava sobre o poder interno que nós temos, e esse poder está obscuro, ele está no nosso inconsciente. Então, naquele momento, me despertou a forma de acessar o poder que eu tinha. E nesse momento, naquele ano, em 1988, quase ontem também, eu decidi que em algum momento da minha vida eu ia dedicar a ajudar pessoas. Ou seja, é isso que eu faço hoje. No momento atual, dedicado a ajudar provedores de internet. Mas como que você faz isso? Eu descobri primeiramente para mim. Mesmo porque você me perguntou, Nina, de onde que eu vim? Então eu nasci no Nordeste, Pernambuco, lá no meio do mato. Tá? Eu nasci no meio do mato mesmo, tá? Lá a gente vivia igual aqueles bichinhos no meio do mato, não via gente, não ia na cidade, não. Então eu vim de lá. Então, tipo vila, tem umas vilas ainda assim. Mas lá não era vila, lá era mato. Mato. O nosso vizinho mais próximo era bem distante. Então lá aquele pessoal que nasceu em casa de pau-pique, já ouviu falar? Não. Pau-pique, casa barreada? Ah, sim. Que comeu cacto pra matar fome? Já ouviu falar? Então eu sou um desses. Que tinha que caçar os bichinhos, que comia calango, já ouviu falar? Já ouvi falar, é comum. Eu falo isso com muito carinho, né? Porque isso me fortaleceu muito, né? Uhum. E isso me ajudou, inclusive, com o desejo de ajudar pessoas. Ou seja, de acessar o potencial que tem dentro das pessoas. Então, eu surgi de lá. E para chegar até os provedores de internet, isso no final do ano passado, né? Nós estamos gravando isso aqui em 2023, então no final de 2022, eu decidi dedicar provedores de internet por perceber necessidades. A partir do conteúdo que eu já tinha produzido para provedores, que lá atrás, como me solicitaram para produzir treinamento de vendas, mas eu adentrando dentro do provedor de internet, eu percebi outras necessidades. Já em 2017, 2018, eu não estava totalmente focado, mas eu percebi que ensinar somente o provedor a vender não era o suficiente. São os 4 desejos que você fala, né? Exatamente. Que o provedor tem. Nós já vamos entrar neles já. Sim. Antes da gente entrar nesses 4 desejos, explica pra gente o que é a PNL, porque aí a gente PNL. entra nessa parte Não, mas pera aí dos desejos. Que hora que ele parou de comer o calango? Ele tá contando a história do calango. Que legal. Mas a programação neurolinguística, hoje, a sigla dela, algumas pessoas podem até não conhecer, mas utilizam. Então nós entendemos que nós temos um programa dentro da gente. Como o computador, como o servidor do provedor, usa um programa, usa um Linux, o computador usa um Windows, o celular usa um iOS ou um Android. Então existe um programa dentro dos equipamentos para que eles funcionem, para que o hardware dê o acesso à capacidade necessária. E nós, seres humanos, nós temos um programa dentro da gente. O programa nos servidores, nos computadores, nos celulares, eles foram instalados, vieram pré-instalados. O nosso programa, ele veio pré-instalado, que são as nossas lembranças genéticas, né? A nossa herança dos nossos tataravós, a herança de 70 mil anos atrás, de 100 mil anos atrás.
Somado tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos durante toda a nossa vida formou o nosso programa. Ou seja, tudo que eu ouvi, vi e senti durante toda a minha vida está guardado dentro de mim. Somado às minhas informações que eu trago nas minhas células. E isso forma o nosso programa. Então, esse é o programa da programação neurolinguística. E a parte neuro é o hardware nosso, o nosso sistema nervoso, onde foi instalado esse programa. E a parte linguística é como nós agimos para o mundo, como nós nos comunicamos para o mundo, como nós nos comportamos para o mundo, ou seja, a forma de a gente se comunicar para vender, nosso poder de persuasão, o nosso poder de comunicação, a nossa inibição ou a nossa desinibição. Essas são as nossas ações para o mundo e elas partem de acordo com o programa que está dentro da gente. Aí tem um detalhe interessante aqui, que o programa que está dentro de cada ser humano é diferente de todos os outros. Ou seja, o seu programa é único, o seu programa é único e o meu programa é único. Então, nas relações diárias, no comportamento e na capacidade das pessoas, é por isso que nós entendemos e percebemos que cada um tem uma performance diferente, talvez fazendo a mesma coisa. Então, a PNL, ela observou isso dentro de uma curiosidade. Frank Pucelik, Richard Bandler, primeiramente, e depois John Grinder, eles tinham uma pergunta interessante. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? E trazendo para hoje, por que alguns provedores conseguem e outros não? Por que um líder consegue uma performance espetacular, excelente, e o outro líder não? Justamente por isso, pela forma que cada um organiza o seu programa. Então aqui está a programação neurolinguística. E a grande notícia é que todos nós podemos nos reprogramar e todos nós podemos reprogramar o outro. Ou seja, eu como gerente comercial, eu posso ajudar a reprogramar o meu time PAP, o meu porta-a-porta. Eu como líder técnico, eu posso ajudar a reprogramar o meu técnico, passar com que ele tenha uma visão e uma comunicação diferente para atender o meu cliente. Então, essa é a programação neurolinguística, que todos nós já usamos, só que alguns usam contra si próprio. A ideia é entregar conteúdo para os provedores, para que a programação neurolinguística ajude eles a aproximar dos resultados deles, que são os 4 grandes desejos. Entendi. Quando você fala dessa PNL, tem alguma relação com aquela teoria do cérebro triuno? Você pega neocórtex, reptiliano, sistema límbico? Tem tudo a ver. Aqui nós já estamos falando de neurociência, mas a programação neurolinguística entra dentro disso tudo. Vocês já ouviram falar em coach, ferramentas de coach? Constelação familiar? Oratória? Vendas, treinamento de vendas, hipnose clínica, inteligência emocional? Tudo isso são pedaços da programação neurolinguística. Então, quando nós falamos de cérebro trino, neocórtex, o neocórtex é uma parte muito moderna do ser humano, que tem aí um pouco mais de 100 mil anos, mas para a história da ciência é muito moderna, e a parte racional do ser humano. Somente o ser humano tem um neocórtex. Então, quando nós falamos de neocórtex, de parte analítica, é a parte racional, que é uma média de 7%. Faz parte do nosso programa. O nosso programa é formado pelo neocórtex, pela parte racional, pelo sistema límbico, que é a parte emocional, e pelo cérebro reptiliano, que é o nosso instinto. Então, somando tudo isso, o somatório disso gera o nosso comportamento para o mundo. Quando eu falo comportamento, são ações, a forma que nós comunicamos, a forma que nós organizamos os nossos pensamentos. O dia a dia também. O dia a dia. Sair no banheiro, exatamente, contrair músculo, respirar. Tudo. Tá... Então a parte do cérebro reptiliano é a parte do instinto, é o que faz o nosso coração bater, é o que faz a nossa respiração, é o que faz nós agirmos sem pensar. A parte emocional é onde nós geramos as emoções, que também é inconsciente. Agora, a parte emocional, nós podemos tomar consciência de qual emoção que nós estamos. Só que tudo isso faz parte do nosso inconsciente e isso tem um peso muito grande. 93% nós não temos consciência do que nós fazemos. Nós só temos consciência, uma média de 7%. Só que essa parte emocional e o instinto é o que influencia em todas as nossas decisões hoje. Mesmo quando nós tomamos consciência,
do que nós estamos fazendo. Por exemplo, tomei consciência agora que eu estou com a caneta na mão. Antes eu estava com a caneta na mão de forma automática. Foi instintivo. Né? Instintivo. Mas agora eu tomei... O seu neocórtex justifica para você. Exatamente. Né? Mas aí eu tomei consciência, mas o fato de pegar a caneta, o inconsciente que induziu a pegar a caneta. Por quê? Talvez um registro neural que eu tenha, de algum motivo que eu não sei exatamente de onde veio, eu criei uma âncora que segura a caneta, talvez eu fale melhor, não sei, eu preciso investigar isso. E é interessante saber disso que quando nós expandimos essa parte do neocórtex, da nossa consciência, nós passamos a nos comunicar de uma forma mais analítica, de uma forma mais pensada. Então, no caso do provedor, ele pode passar a vender mais, ele pode passar a observar mais o seu cliente, ele pode passar a observar a linguagem verbal e não verbal, quando o cliente já não quer mais comprar, e às vezes o vendedor ainda está procurando vender. Né? Isso, insistindo. Ou quando o cliente já comprou e o vendedor ainda está insistindo em comprar. Ou seja, quando ele decidiu não comprar, o vendedor pode perceber e ir por um outro caminho. Então, tudo isso. Só que o vendedor não entendendo isso, quando eu falo vendedor ou todos os colaboradores de provedores de outras empresas, quando nós não temos consciência disso, então não tem como nós sabermos quais os pontos que nós podemos aprimorar. Então a ideia da PNL é elevar o nível de consciência e entregar técnicas para que o ser humano ali, independente do seu cargo na empresa, que ele passe a fazer com mais consciência e com técnicas de persuasão, técnicas de comunicação, técnicas de convencimento. Para quê? Para fazer o cliente vir para a base, para o cliente permanecer na base, para o cliente ficar feliz na base. Você vê alguma correlação da PNL, da teoria do cérebro trino e do estudo de Freud acerca do id, do ego, do superego? Porque parece que tudo caminha, são estudos diferentes, mas caminha para o mesmo lugar, tipo... Consciente, inconsciente, subconsciente. Ego, a mesma coisa. Cérebro maior, cérebro intermediário, cérebro profundo, a mesma coisa, só muda os nomes. Só muda os nomes. Tudo isso está relacionado a racional, límbico e instintivo. Consciente e inconsciente. Ou consciente, inconsciente e subconsciente. Hoje eu não coloco mais como inconsciente, porque eu considero a parte consciente e a parte subconsciente. Tem uma parte subconsciente mais rasa, com mais possibilidade de perceber, que são as nossas emoções, quando nós treinamos, né? Hoje é algo que está muito em alta, inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de você perceber qual a emoção que você está e a partir disso você poder administrar. Agora a parte mais profunda é essa parte do instinto, né? O cérebro reptiliano, do cérebro trino. Parte superficial, racional. Parte intermediária, emocional. Parte profunda, reptiliano. Reptiliano não é de outro planeta, não é de réptil mesmo, primitivo, né? O primitivo, primitivo. O cérebro primitivo.